Graça e paz, sou o apóstolo Miguel Ângelo, da Igreja Evangélica Cristo Vive. Eu saúdo a todos que nos assistem nesta hora, com esta graça maravilhosa, este grande amor de Deus, com as consolações e o conforto do Espírito Santo. Muito obrigado pela honra que você me concede e o prestígio de podermos estar aqui interagindo. Eu nos estúdios, você em sua casa, no seu escritório, no seu lugar de trabalho, e sabendo que este momento pode ser um momento absolutamente transformador da sua vida. Quando você ouve a sabedoria de Deus, não o poder e a sabedoria humana, porque o poder humano e a sabedoria humana são absolutamente loucura. Deus os destrói. Mas quando você ouve a sabedoria de Deus, quando a sua fé é alicerçada sobre o poder de Deus, sobre os fundamentos de Deus, a vida toma um rumo firme, forte. Você começa a ver Deus agir em todas as áreas da vida, porque o Evangelho tem esta capacidade. O Evangelho, ele é salvador. Paulo disse isso, que pela pregação do Evangelho fostes salvos. Então, a palavra da graça de Deus tem este poder de salvar, de libertar, de transformar, de curar, de regenerar a vida. E talvez muitos não saibam que é comum nós ouvirmos frases que são destruidoras da fé. Por exemplo, quando uma pessoa diz assim: se for vontade de Deus que eu seja curado, eu vou ser curado. Se é vontade de Deus que eu seja liberto, eu vou ser liberto. Se for vontade de Deus que eu tenha uma família com paz, tenha um empreendimento. Então, as pessoas, sem se aperceberem, por uma confissão distorcida, começam a destruir a sua fé. Com essa expressão, se for da vontade de Deus. Ora, eu sei que o inimigo das nossas almas é que lança dardos à pessoa, na mente e no coração, que são fortalezas, sofismas e altivezes, para que a pessoa não creia, para que a pessoa não se sinta no direito, não se sinta merecedora, quando Jesus deixou claro que ele veio para que todos fossem curados, todos fossem libertos, todos fossem transformados. Deus falou com Moisés, dizendo: olha, eu sararei as enfermidades deste povo, eles completarão os seus dias. Ou seja, quando há fé envolvida, até a saúde é renovada de tal monta que os dias se alongam, não há morte prematura. Mas muitas vezes as pessoas não conseguem entender a dimensão do poder da palavra, das palavras que Deus falou e inspirou a Bíblia Sagrada, todas elas verdadeiras, inerrantes. A Bíblia não pode errar. A Bíblia é infalível. A Bíblia é o poder de Deus. Então, se você disser, se for da vontade de Deus, você está questionando o que Deus diz que é vontade dele. Então, nós temos que reconstruir a nossa confissão. Não deixar que a confissão seja equivocada, má, distorcida, porque uma boa confissão é expressão de confiança. E Paulo disse que a nossa confiança tem um grande galardão. Eu, ao longo destes mais de 43 anos de ministério pastoral, 48 anos quase de vida cristã, eu tenho passado por situações que são às vezes tão fortes, um vento tão forte que
a minha mente, se ela se deixar levar por esta expressão, se for da vontade de Deus, eu pereço ou pereceria. Mas eu uso uma boa confissão. Eu sempre digo, é vontade de Deus que eu seja curado. É vontade de Deus que eu seja livre. É vontade de Deus que eu seja próspero. É vontade de Deus que eu seja cabeça e não cauda. Então eu reafirmo o que está na Bíblia. Por isso é que Jesus disse, eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E o que é a vontade de Deus? Como é que Paulo identificou quando escreveu aos Romanos e disse, olha, a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Nunca diga que se for da vontade de Deus, é da vontade de Deus. Isso é a fé. Mas quando eu começo a duvidar, eu destruo a fé fica inoperante. A fé passa a ser algo morto na vida da pessoa, porque ela duvida daquilo que Deus diz. Eu vou aqui caminhar para o livro de João, 1 de João, lá no final da Bíblia, o capítulo de número 5, ele diz assim, tudo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então diz que nós temos uma autoridade, uma fé poderosa que vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, a palavra de Cristo. Então você está ouvindo a palavra de Cristo. Isto traz fé, este dom maravilhoso que depois resulta numa confissão para a salvação. Ele diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Esta fé não vem de vós, é um dom de Deus. Quer dizer que Deus nos dá um dom para crer. E é com este dom de fé que nós avançamos, porque diz que a fé vence o mundo. Mas se você disser, quem sabe se é vontade de Deus que eu seja curado ou transformado ou liberto? Se você diz, quem sabe se é vontade, você está indo contra o que a fé determina, porque a fé vence. Ainda no mesmo livro, ele diz no versículo 14, porque esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, a vontade de Deus jamais seria uma doença. Mas eu ouvi dizer que Deus dá a doença para que eu me aperfeiçoe, porque Deus quer falar ao meu marido, aos meus filhos, então eu estou carregando uma doença, porque a doença é a porta de... Nunca mais diga isto na sua vida. Deus não precisa de usar uma doença para te falar, Ele está te falando. Se eventualmente, ou por situações que você vive, ou coisas que você semeou e você acaba por ficar doente, ou por circunstâncias, ou porque o diabo lançou um dardo na vida da pessoa, Deus não usaria um mal para depois resultar em bem. Deus jamais diria a uma pessoa, você vai ter um câncer, porque depois com este câncer eu vou trabalhar na tua vida. Seria um Deus que? Injusto, mau. Deus é um Deus bom, Ele sabe dar boas coisas aos seus filhos. E quando Ele diz, a minha vontade é boa, perfeita e agradável, eu te ouço se você me pedir as coisas segundo a minha vontade. Qual é a vontade de Deus? Boa, perfeita e agradável. Logo, é vontade de Deus que eu seja curado, que eu seja livre, que eu seja transformado, que eu viva por cabeça. Esta é a vontade de Deus. Nós vivemos uma situação na nossa família, já demos testemunho, oportunamente passaremos o vídeo, aqui eu vou pedir ao bispo Zé Carlos depois que passe um vídeo só com o testemunho da nossa bispa. A bispa detectou uma lesão no seu seio esquerdo, foi fazer os exames e se deparou com uma doença agressiva que poderia ter consequências de óbito. Um câncer agressivo, 6. E eu me recordo que quando recebemos o
o resultado foi chocante, porque olha, a vida muda num instante, amado. Use a sua fé, não se deixe levar pela palavra, ou pela frase, se Deus quiser vai me curar, senão eu vou morrer. Porque isto é o que a psicologia diz. A psicologia diz, você está diante de uma doença, então prepare-se, por favor. Você tem 50% de possibilidade de ser curado e 50% de morrer. Eu nunca aceitei, apesar de ser e formado nessa área também da psicanálise, eu nunca aceitei que a voz humana, que a voz da psicologia ou da psicanálise se sobrepusesse à voz de Deus da Bíblia Sagrada. E eu comecei uma batalha, uma guerra de confissão de janeiro em diante, dizendo, minha esposa está curada, a bispa está curada, essa não é uma doença, isso não lhe pertence, o câncer já foi levado para a cruz do Calvário, a Bíblia diz que ele veio para sarar as enfermidades, ele tomou sobre si o castigo, a dor, a doença, a enfermidade, o pecado, encravou na cruz do Calvário, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça, pelas chagas de Cristo, já fomos sarados. Então, eu comecei a tratar, conforme sempre faço isso no ministério, a doença como uma mentira. E eu comecei a combater. Muitas vezes minha esposa estava dormindo e eu ficava lá, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quando chegou o mês de maio, a primeira médica disse, não encontramos mais lesão. Fomos a um segundo médico, fazia parte da equipe multidisciplinar, não encontramos mais a lesão. Fomos a um terceiro da equipe, não encontramos mais a lesão. Chegou junho, fizemos novamente os exames todos, Deus tinha feito o milagre. Deus tinha feito o milagre. Porque é vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, que nós vivamos saudáveis. Você pensa que Deus se sente feliz quando vê um filho dele doente? Ou por circunstâncias, ou porque a pessoa semeou, ou porque a pessoa levou um dardo inflamado, uma brecha. Você acha que Deus tem prazer de dizer, olha, para os anjos de Deus, vejam, lá está a minha filha com aquela doença, que satisfação, agora eu vou poder trabalhar. Deus não opera com isto e desta forma. A vontade de Deus é que você seja curado. A vontade de Deus é que você seja liberto, feliz, próspero. E eu queria terminar este pensamento com uma palavra simples, quando foi da cura do leproso, do livro de Marcos, no capítulo 1, diz assim, aproximando-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos, se quiseres podes purificar-me. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe, quero, fica limpo. E diz que no mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ele ficou limpo. Veja, uma pessoa leprosa naquele tempo não tinha cura. Era uma doença contagiosa. Não sei por quais caminhos este senhor leproso, do livro de Marcos, teria andado. Sei que ele sofria, porque socialmente ele não podia estar junto de outras pessoas, eles tinham que viver em cavernas bem distante das cidades, eram pessoas que tinham uma sentença de morte. Mas quando ele conseguiu correr até Jesus, ele disse, Senhor, se você quiser, você pode. Ele reconheceu o poder e a soberania de Jesus. Qual foi a resposta? Se for minha vontade, eu vou te curar. Não, ele disse, eu quero. Fica limpo. Deus está lhe dizendo esta manhã, eu quero que você saia dessa enfermidade hoje. Eu quero que você seja livre desse mau hábito. Eu quero que você seja transformado num novo homem, uma nova mulher. Eu quero lhe dar um novo nascimento da água e da palavra, dos céus, do alto. Eu quero te redimir. Eu quero, porque a vontade de Deus é esta. Ele diz que veio para fazer a vontade do Pai.
Então não deixe que essa frase destruidora da fé se mantenha nos teus lábios, fruto do coração, porque a boca fala aquilo que o coração está cheio. Não diga, se Deus quiser, quem sabe se Ele quer. O leproso disse, se você quiser, você pode me curar. E ele disse, eu quero. É isso que eu vim lhe dizer hoje, onde você está me ouvindo. Deus diz que hoje Ele quer te curar, hoje. Ou seja, Ele quer manifestar e materializar aquilo que aconteceu na cruz, porque Ele carregou os pecados, carregou o castigo, a dor, a enfermidade. Por que Ele carregou e encravou na cruz? Porque eu não tenho que carregar. Deus não quer que você continue doente, incapacitado, limitado. Ele não quer que você continue usando uma arma negativa, destruindo a sua fé, porque a Bíblia diz que a fé vence. E a vitória chegou à sua vida. A vitória chegou à sua vida, como chegou à vida da minha amada esposa, como chegou à vida de tantas pessoas que têm sido curadas na igreja. Aquela irmã que tinha um câncer no olho, mostramos no telão da igreja, e recebeu a oração da fé. 2, 3 dias depois voltou ao médico, fez novos exames, tinha sido curado, não tinha mais o carcinoma. Deus curou porque é vontade de Deus curar. Deus transformou porque é vontade de Deus transformar. Deus limpou porque é vontade de Deus. Estou falando em termos físicos, emocionais e espirituais. Não ficará sequer memória das tuas feridas, disse o profeta Isaías. Receba então, em nome de Jesus, receba o milagre, receba a sua fé transformadora e vitoriosa. A fé venceu. Você está curado, está livre, está limpo, está transformado, liberto, em nome de Jesus Cristo. Eu creio, eu recebo e eu tomo posse, em nome de Jesus. Muito obrigado pela honra. Lembre-se, Deus disse, eu quero. Você está curado em nome de Jesus. Graça e paz para a glória do Senhor.